Graça e paz a todos. Venho novamente trazer um conteúdo da palavra de Deus para cada um de vocês, né? Então, como prometido, vamos dar continuidade então à palavra de Deuteronômio, né? Na verdade, né? Essa palavra de Deuteronômio, eu comecei ela ontem, ok? Por Deuteronômio 27 e termina em Deuteronômio 28, ok? Completo. Será um capítulo um pouco extenso, são 68 versículos, ok? Então, peço a compreensão de cada um e a paciência ao longo do vídeo, ok? Diz o seguinte, Deuteronômio 28, capítulo 1, né? 28, versículo 1, diz o seguinte: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do seu Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito será no campo. Bendito o fruto do seu ventre, isso é, seus filhos, né? E o fruto da sua terra, e o fruto dos seus animais, e a criação das suas vacas, e os rebanhos das suas ovelhas. Bendito o seu cesto e a sua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito será ao saíres. O Senhor entregará seus inimigos que se levantarem contra ti. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Então, basicamente o Senhor está prometendo, né, que a pessoa ela será abençoada em tudo quanto ela fazer, né? Foi uma promessa que ele fez para Israel. E vamos ser sinceros, essa promessa não está só para Israel, ok? Mas a questão é, as coisas que Israel provou na terra prometida eram coisas que podiam ser inimagináveis para nós nos dias de hoje, entende? E o fruto daquela terra era muito bom. Então o que eu posso dizer é o seguinte: Deus está abençoando o trabalho, Deus está abençoando os filhos deles, se eles guardarem essa palavra, está abençoando todas essas questões, até questões relacionadas à guerra, por exemplo, que seus inimigos viriam para eles por um caminho e fugiria diante deles por 7 caminhos diferentes, entende? E ele diz o seguinte: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros, e em tudo que puserdes a sua mão, te abençoarei na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então, tá vendo aqui? Ele está dizendo que ele nos confirmará como um povo santo, um povo separado, escolhido para ele, ok? Como ele tem jurado, se guardarmos os mandamentos do Senhor. Mas aí que está, os homens acham que podem por si só guardar os mandamentos do Senhor conforme ele pede, ok? A verdade é, nenhum homem tem a capacidade de guardar todos esses mandamentos a ponto de não errar em nenhum, ok? Os homens que não conseguem enxergar falha em si mesmo querem imputar aos outros essa mesma prepotência, essa mesma armadilha de orgulho que ele lança de seus corações para os outros, como se estivesse estendendo uma rede para capturar pássaros, ok? E esses pássaros na verdade são os homens.
Eles querem lançar o orgulho deles sobre nós, a fim de que sejamos orgulhosos como eles são também, ok? Gloriando-se de suas obras. Mas a verdade é, em nenhum momento a palavra de Deus disse: aquele que praticar esses mandamentos viverá por eles, no sentido de viver a vida eterna, ok? Nenhum momento a palavra de Deus falou: aquele que praticar esses mandamentos viverá eternamente. Entende? Não falou isso. Pelo contrário. O que a lei dizia? Se um adúltero fosse pego em adultério, ele era apedrejado até a morte. Então, a prática da palavra de Deus fazia com que o adúltero, o homem que tem essas paixões, não fosse apedrejado até a morte. É isso que ele está falando. É nesse sentido, ser livrado de uma morte física pela lei de Deus. Não ser sentenciado pela lei de Deus. É disso que está falando, ok? Quando fala que o pecado, né, ele gera a morte, mas que Deus, por sua graça, derrama o dom gratuito dele, que é a salvação, que fala que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer é justamente isso. Por que o salário do pecado é a morte? Porque o pecado nosso era punido com a morte no Velho Testamento, ok? Nós éramos julgados por essa lei, ok? O adúltero era apedrejado e por aí vai. Diversas leis. Por isso que fala que o salário do pecado é a morte. E por isso que houve tantas mortes no passado, por meio desta lei. Para que hoje nós olhemos para as Escrituras e vejamos o quanto o nosso pecado só nos leva à destruição. Ok? Não é porque Deus está sendo misericordioso com nós hoje que nós podemos usar dessa graça para continuar pecando. Compreende? Isso na verdade é um grande mal diante de Deus. O homem que faz isso, ele está trazendo sobre si mesmo uma condenação que não tardará a vir. Ok? Esse homem ele precisa alinhar sua vida com Deus, derramar-se diante de Deus, entristecer-se diante de Deus. Os homens, eles querem alegria o tempo todo, eles querem festa o tempo todo, mas a palavra de Deus fala que é melhor você estar na casa do luto do que na casa onde há festa. Porque é no luto em que os homens refletem sobre as suas vidas. Entende? Agora eu te pergunto, no meio que há muita festança, como que a pessoa vai ter um tempo para parar e pensar nas decisões que ela tem tomado na vida dela? Mas agora, quando a pessoa está na casa do luto, ela consegue enxergar o quanto os seus atos podem levar àquela mesma sentença que o outro teve. Compreende? Isso é, se o outro viveu uma vida errada o tempo todo. Ok? Então, há melhores frutos a se colher estando na casa do luto do que estando na casa onde há festa. Compreende? E os homens hoje em dia eles só querem festa. Eles não querem luto. Compreende? Sendo que na verdade Jesus falou até mesmo para os seus irmãos de sangue. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim. E eu testemunho que suas obras são más. Vão vocês para a festa. Porque seus irmãos queriam que eles fossem para a festa dos tabernáculos, né? Falando que ele não devia fazer as coisas que ele faz em plena luz do dia. Entende? Sendo que os judeus estavam procurando a vida do irmão deles para matar, né? Então, eles não estavam considerando a vida de Jesus. Pelo contrário, eles queriam que Jesus saísse e pregasse, ainda que ele tivesse que morrer. Entende? Mas em um momento, esse momento que Jesus não saiu abertamente para a festa, pelo contrário, ele foi para o templo para pregar. Ele não ficou lá na festa pregando, como muitos ímpios falam. Ah, mas você está pregando essa palavra para pessoas dentro da igreja, você não está pregando para as pessoas lá fora, elas precisam. Sabe qual que é o erro do ser humano? O erro do ser humano é justamente esse, é achar,
Ah, porque você está pregando dentro da igreja, você está deixando de pregar lá fora. Meu amigo, as pessoas que evangelizamos lá fora, vai para dentro da onde? Para dentro da igreja, pelo amor de Deus. Compreende? Não faz sentido essa lógica que as pessoas perguntam. As pessoas que evangelizamos lá fora, elas são consolidadas dentro da onde? Elas são aconselhadas e fortificadas em sua fé aonde? No meio da igreja. Ali ela vai encontrar pessoas para que anime ela a viver a verdadeira fé. Mas no mundo você não vai encontrar pessoas que queiram que você viva a verdadeira fé. Porque eles não têm fé e não querem que você tenha fé também. Ok? É a famosa inveja dos homens. Se ele vê você tendo vida em Cristo, ele vai querer te puxar para baixo para que você tenha morte junto com ele. Para que de alguma maneira ele não se sinta inferior a você. Compreende? E a questão é, existem muitas pessoas que são melhores do que nós em muitas coisas. E os homens não reconhecem isso. A verdade é, tem muitas pessoas que pregam melhor do que eu, tem muitas pessoas que falam melhor do que eu a respeito do evangelho, tem muitas pessoas que conhecem mais palavras do que eu e sabem ensinar muito melhor do que eu, entende? A gente tem que reconhecer essas coisas. E o que falaram para Jesus? O que Jesus deu de resposta para seus próprios irmãos? O vosso tempo... Jesus falou, o meu tempo não chegou, o tempo da minha morte não chegou, mas o vosso tempo sempre está pronto. E é isso que acontece no mundo, o tempo deles sempre estão pronto. Eles sempre estão prontos para a morte, eles sempre estão prontos para a forca. Porque esta é a verdade, em nenhum momento de suas vidas eles tiveram vida em Cristo. Ok? Porque desprezaram a Cristo o tempo todo. Essa é a verdade. E isso falo daqueles que não hão de ser salvos. Isso eu falo daqueles que não hão de ser salvos. Ok? Mas quanto todos aqueles que estiverem inscritos seu livro na vida, escritos no livro da vida do Cordeiro, estes serão salvos. Ok? Estes terão uma promessa de salvação. Mas a questão é, não sabendo eu se você é um escolhido ou não, eu prego para todos, a fim de que todos se convertam. Ok? O desejo meu é que todos se convertam, não que haja pessoas sendo condenadas. Mas a realidade é esta, nem todos serão salvos. E diz, no versículo 10, todos os povos da terra verão, que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos seus animais, e no fruto da sua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a seus pais te dar. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para te dar chuva e a terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer eles. E não te desviarás de todas essas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andardes após outros deuses, para os servirdes. Então, está falando, ande nesses mandamentos, nesses estatutos que hoje vos ordeno, porque eles são eternos, ok? E para que eu te abençoe na terra, para que abençoe seus filhos. E eu posso dizer com total clareza, olha quantos versículos a gente teve de Deus abençoando o povo, se eles caminharem nesta lei. 14 versículos. Agora, do versículo 15 ao 68, são só maldições. Olha como a palavra de Deus, ela cuida o tempo todo em nos alertar dos nossos maus caminhos, a ponto de que tem
mais versículos falando de maldições do que versículos falando de bênçãos. Compreende? E quais são as maldições que o Senhor trará e que Ele faz uso delas? Ok? O Senhor, Ele faz uso dessas maldições para castigar o homem. Uma vez que Ele foi morto na cruz para levar sobre si mesmo essas maldições que estava jurada para nós na lei, ok? A fim de nos abençoar através de seu sacrifício e não de nos amaldiçoar. Toda vez que desprezamos o sacrifício de Jesus e andamos após outros deuses, após os nossos próprios caminhos e não damos ouvidos à voz do Criador, o que acontece? Ele traz sobre nós cada uma dessas maldições que foi lançada na cruz, porque nós desprezamos o sangue do Filho de Deus, a ponto de que nós nos fizemos dignos de receber as maldições que sobre ele estava, uma vez que desprezamos a sua voz, uma vez que desprezamos a comunhão com ele. Ok? E diz o seguinte com relação aos castigos por causa da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje vos ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aqui ele está prometendo, se não cumprirdes, virão essas maldições e te alcançarão. E ele diz o seguinte: maldito serás tu na cidade, e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto dos seus ventres, isso é, seus filhos. E o fruto da sua terra, e a criação das suas vacas e os rebanhos das suas ovelhas. Maldito será ao entrar e maldito será ao sair. O Senhor mandará sobre ti a maldição e turbação, e a perdição em tudo que puseres a sua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade de suas obras, com que me deixaste. Isso é, com a qual este homem abandonou o Senhor, ok? Para servir outros deuses, para criar imagens de esculturas não visíveis à vista dos homens, mas criando-as em seu coração. Ok? Armazenando ídolos em seu coração. Então, por esse homem deixar os conselhos de Deus e não praticá-los, esse homem está colhendo muitas maldições. E se ele não se arrepender, as maldições vão se agravando cada vez mais. Elas são em ordem crescente, ok? É da menor para a maior. De tal modo que se o homem não se apartar de seus maus caminhos, as maldições só vão aumentando, ok? Diz o seguinte: por causa da maldade das suas obras com que me deixaste, e o Senhor te fará pegar a pestilência, isso é, doença, né? Até que te consuma da terra, a qual passa a possuir, ok? Que é a terra prometida. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Isso é, te perseguirá até que você morra. Ok? A palavra perecer, ela tem dois significados. O significado literal, que é morrer de fato, e o significado que poderia dizer assim, entre aspas, simbólico, né? Que seria, na verdade, perecer na situação de você receber as doenças, receber a maldição e ficar definhando por causa delas, ok? Tem esse tipo de perecer também. E tem o perecer que é a morte também, ok? E ele diz: te ferirá com a tísica, e com a febre, com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com a ferrugem,
e te perseguirão até que pereças. E os seus céus, que estão sobre a sua cabeça, serão como de bronze, e a terra que está debaixo dos seus pés, como ferro. Isso é, a sua terra não produzirá muito, ok? E as chuvas não serão recorrentes, de tal modo que o povo daquela época vivia das plantações. Então, podemos dizer, as coisas que eles iam plantar, eles não iam colher em abundância, ok? Tanto que a gente vai ver que mais para frente Jesus está falando disso. Não está falando da terra ficar totalmente infértil, mas está falando da terra ficar fértil em uma parte somente, ok? Toda a outra parte dela não dá fruto, mas uma pequena parte somente dá fruto, ok? E tanto mais que ele vai falar que até ladrões vão vir para roubar esses frutos que serão gerados da terra, ok? De tal modo que o homem começará a passar até fome, compreende? E diz, os seus céus serão como bronze sobre sua cabeça, e a terra debaixo do seu pé será como ferro. O Senhor, por chuva da terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Ou seja, ele vai fechar os céus, não vai permitir que chova em sua terra. De tal modo que poderia acontecer de, na terra daquele homem não chover, mas na terra de seus vizinhos chover. De tal modo que ele visse claramente o castigo do Senhor. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos seus inimigos, por um caminho irá contra eles, e por 7 caminhos você fugirá deles, e será espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus, e os animais da terra, e ninguém os espantará. Então, o Senhor está prometendo que se esse homem não se desviar de seu mau caminho, ele trará esse castigo de morte, que seus inimigos virão contra ele e ele poderá sofrer a morte, ok? E o teu cadáver será por comida e todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito e com hemorroidas. Então, basicamente aqui está falando que esses tipos de doenças é utilizado por Deus para castigar os homens. Então, as úlceras do Egito, as hemorroidas, sarnas e com coceira, de que não possas curar-te, de tal forma que o homem sentirá coceira pelo corpo inteiro, terá úlceras e também poderá contrair a hemorroida, né? Então, qual que é a origem disto? Destas doenças que se falam? A origem está em Deus, em castigos de Deus. Satanás pode fazer como fez com Jó, colocar doenças sobre Jó, de tal forma que Jó não consiga se curar daquelas doenças? Amando de Deus, Satanás pode fazer isso? Pode. Satanás é inimigo declarado de Deus e da igreja. E ele também é um servo de Deus, a ponto de que se Deus mandar ele fazer algo, ele não pode ir contra o mandato de Deus, ok? Assim como foi com relação a Jó. Deus permitiu que Satanás fizesse tudo o que fez na vida de Jó, compreende? E não havia pecado em Jó, como muitos haviam. Não pecado no sentido que ele não pecava, entende? Mas Jó não tinha feito nada de errado diante de Deus para colher tudo aquilo. Ele estava passando por um teste, ele estava sendo testado por Deus, ok? Porque se Deus não quisesse testá-lo, ele não aceitaria a proposta de Satanás de lançar tudo aquilo, todas as doenças sobre ele. Satanás queria que Deus estendesse a mão sobre Jó, mas Deus falou
Faça tudo o que você quiser com ele, com a família dele, só não tire a vida dele, ok? E Satanás não pôde passar esse mandato, que foi não tirar a vida de Jó. Jó penou, Jó sofreu, Jó se angustiou em todo o tempo. Tamanha angústia de Jó que ele desejava ser como um aborto, como uma criança que não nasceu, que não veio a este mundo, entende? Você lê as orações de Jó ali, você vê o quão angustiado está a alma de Jó por causa de tudo que lhe aconteceu. Quando ele diz isso: eu preferia ser como um aborto do que vir a essa vida e passar por tudo isso, entende? Quão grande foi as angústias de Jó para ele declarar essas coisas, ok? Mas a verdade é, nesta palavra não está falando de homens como Jó, está falando de homens desobedientes, compreende? Está falando de homens que estão colhendo a destruição de Deus sobre suas vidas por causa de seus pecados, compreende? E qual que é o intuito de eu mostrar todas essas maldições para você? Para você ver de quantas coisas você foi livrada lá na cruz de Jesus. Quando Jesus morreu por você, para você ver de quantas maldições da lei ele te livrou. Mas eu posso dizer, se você se manter rebelde contra ele, ele pode usar novamente dessas maldições para te castigar, para castigar a tua casa, para castigar a tua família. Ele pode utilizar-se disso como um meio, como um instrumento para te castigar, para te fazer voltar a ele, ok? E se não voltares a ele, essas coisas te perseguirão até o fim dos seus dias, ok? O Senhor te ferirá com a loucura. O que os homens dizem? A loucura é algo que é tratável com os homens. A loucura é algo que você consegue pegar e, através de remédios, de sedativos, você conseguir curar a pessoa. Pelo contrário, a loucura que Deus põe no homem, nenhum homem tira. A loucura que Deus coloca, que Deus castiga o homem, nenhum homem tira. Veja o caso de Nabucodonosor, aquele rei orgulhoso, aquele rei arrogante, outra hora estava nos seus palácios reais, entende? No seu palácio real, olhando pela janela toda a glória de seu reino e se gloriando e falando: quem é como eu, que construiu todas essas construções? Quem é como eu, que subjugou as nações e fez com que os homens se curvassem e me adorassem? Isso era o que estava no coração de Nabucodonosor antes da queda dele. Antes da queda dele. E outra, Daniel havia alertado o rei Nabucodonosor, ok? Que ele deveria buscar a Deus, se arrepender de seus pecados, para que assim talvez Deus torne a sua mão atrás e não castigue ele, ok? Nabucodonosor deu ouvidos à palavra de Daniel? Não. Antes ele se orgulhou em seu coração, começou a olhar a glória de seu reino e instantes depois ele foi ferido com loucura, de tal modo que começou a pastar junto com os bois no campo, comendo grama. Foi ferido com loucura e só recobrou a consciência quando Deus quis curar a loucura dele, ok? Então, uma das promessas de Deus é: te ferirá com loucura e com cegueira. O que ele fez com Paulo? Paulo não estava perseguindo a igreja? Não estava matando muitos e muitos inocentes? O que Deus fez com ele? Feriu com cegueira por 3 dias. 3 dias inteiros. E com pasmo no coração. Isso é angústia, né? No coração. E apalparás ao meio-dia como o cego,
apalpará na escuridade e não prosperará os teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Então, essa cegueira aqui talvez você possa achar é somente a cegueira física, como a de Paulo, mas também tem a cegueira espiritual, a cegueira que o homem, mesmo tendo olhos, não enxerga, mesmo tendo ouvidos, não ouve. Ok? A cegueira espiritual ela é muito mais pior do que a cegueira física. Ok? Porque a cegueira física cega os olhos, mas a cegueira espiritual endurece o coração. A cegueira espiritual, ela endurece o coração do homem a ponto dele não conseguir voltar mais para Deus. Ora, o que aconteceu com aqueles que aceitaram a marca em Apocalipse? A partir dali é só blasfêmia atrás de blasfêmia contra Deus. Não há arrependimento. O Espírito que antes consolava, o Espírito que antes tratava com o homem, o Espírito que trazia o homem para perto de Deus e perdoava o pecado, já não estão mais com eles, de tal modo que eles são entregues a fazer o que eles querem. São entregues à sua natureza depravada. E não há quem livre cada um deles de sua condenação. Eu sei, são palavras duras, mas são palavras que estão na palavra de Deus e que são a verdade. Quer você acredite, quer você não acredite. Tanto o crente quanto o ateu vai prestar contas diante desta palavra que está sendo falada. Eu e você, de qualquer religião que seja, vai prestar conta a Jesus Cristo no fim dos dias. Entende? Vai ser julgado por Jesus Cristo. Não vai ser julgado por Buda, não vai ser julgado por Alá, não vai ser julgado por homem algum, não vai ser julgado por Satanás. Ok? Não vai ser julgado por nenhum dos poderosos da terra. E a verdade é, todos vão prestar conta a este juiz, a este justo juiz, que traz a salvação e a condenação a quem ele quer. A quem ele quer endurecer o coração, ele endurece. A quem ele quer quebrantar para a salvação, assim ele o faz. E ele diz, apalpará ao meio-dia como cego, e apalpará na escuridade e não prosperará nos seus caminhos. Porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Ou seja, traição. Ou seja, o Senhor não dará uma mulher fiel a ele. Ok? Ah, mas a mulher traiu fulano, tal, fulano não vai à igreja, fulano não se afirma com Deus. O mais importante aqui não é nem tanto ir à igreja, mas o se afirmar com Deus, ok? Porque a pessoa pode estar na igreja, mas não estar firme com Deus. Então, primeiro estar firme com Deus, depois ir à igreja, ok? Ambos são importantes. Mas a questão é, poxa, fulano foi traído, ele não vai para a igreja, não faz nada. Então pode ser que ele esteja colhendo essa maldição, ok? Não por causa de não ir para a igreja, mas principalmente pelo fato dele não estar firme com Deus, ok? Mas se um homem está firme com Deus, se sua mulher lhe trai, a palavra de Deus diz claramente, ele tem por direito poder abandoná-la, de tal forma que, se der carta de divórcio, não estará pecando diante de Deus, ok? Porque serve para ambos os lados. Jesus falou, se a sua mulher for lhe entregue a ela uma carta de divórcio sem provas de seu adultério, você torna sua esposa adúltera, e quem se casar com ela comete adultério,
ok? Então as pessoas deveriam ter muito cuidado ao escolher uma mulher para casar, uma vez que aquele que se casa com a repudiada comete adultério se a repudiada não adulterou, ok? Mas agora eu te pergunto, se ela adulterou com você, você acha que com outro ela não vai adulterar? Fica a questão aí. Se ela com você, ela adulterou, você acha que com outro não vai? Se ela traiu você, ela não vai trair a outro? As mulheres do século atual estão muito cegas. Cegas para a verdade, cegas para Deus. Só enxergam o prazer do momento, só enxergam a luxúria que envolve a elas. Ok? E esse castigo, vamos lembrar que não é só para homem, tá? É para mulher também. Se a mulher não obedecer, isso também vem a ela, tá? Não ache que isso vem somente para os homens, não. Pelo contrário. Isso aqui recai sobre toda a humanidade. Porém, e ele diz, edificará uma casa, porém não vai morar nela. Plantará uma vinha, porém não virá a colher seu fruto. O seu boi será morto aos seus olhos, porém dele você não vai comer. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. E suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão para se livrar. E o que acontecia? Como que Deus castigou quando veio a Babilônia? Os pais não viram seus filhos sendo vendidos como escravos à Babilônia? Os pais que sobreviveram a todo aquele ataque não viram seus filhos sendo levados para a Babilônia para serem escravizados durante 70 anos? E havia falsos profetas naquele meio dizendo, daqui 2 anos eles voltarão. Mas era uma grande mentira. Era uma grande mentira. Era uma palavra para confortar o coração deles, mas confortar com mentiras, porque Deus não ia trazer eles em 2 anos. Pelo contrário, só depois de 70 anos. Então, a filha que hoje nasceu e estava com seu pai e foi levado, foi poupado e levado, voltaria somente com 70 anos para Israel. Já voltaria idosa. De tal forma que os pais não conseguiriam reconhecer os próprios filhos. Compreende? Olha com grandes coisas Deus fez. Vamos lá. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá o povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas. Então, úlceras, né, que Deus pode usar. Tanto que em Apocalipse mostra, né, que ele pune com essas úlceras também, né? De que não possa sarar desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e ao seu rei, e o teu rei, na verdade, né? Que tiveres posto sobre ti, e uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Ou seja, Deus permitirá que o coração deste homem endureça a ponto dele se ajoelhar diante de pau e pedra, ok? Esculpidos por homens, para ser adorado por homens, entende? Deus entregará a ele a devassidão do coração dele, de tal forma que ele vai fazer isso, adorar paus e pedras, de tal forma que
ele vai começar a adorar coisas que não são Deus. E deles não vai obter resposta alguma também. E será por pasmo, por ditado e por fábula entre os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherá pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantará vinhas e cultivará, porém não beberá o vinho, nem colherá as uvas, porque o bicho as colherá. Isso é, o verme vai comer as plantações, né? Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirá com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão para a prisão, para o cativeiro. Todo o teu arvoredo e todo o fruto da terra consumirá a largata. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito abaixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu será por cauda. Tá vendo que os papéis são invertidos quando Deus castiga? Agora eu te pergunto. Muitas pessoas acham para você ser cabeça, você precisa ganhar mas muito dinheiro. Eles imaginam dessa forma. Mas a verdade é, para você ser cabeça, não importa o quanto você ganhe, só importa o seguinte, que você não dependa de outro homem para trazer o sustento para sua casa. Ok? Que você dependa somente do seu trabalho com que você trabalhe, mas sem depender de outro homem. Não importa se você vai ganhar 2.700 por mês, não importa se você vai ganhar 5.000, 10.000, 20.000. O que importa é a sua liberdade financeira, ok? Mas como eles tinham plantação, eles conseguiam colher em abundância. Agora, quando a gente está nos dias de hoje, em que a gente precisa do dinheiro, algumas pessoas são tentadas à ganância, entende? Algumas pessoas são tentadas ao muito, ok? Sendo que, na verdade, a palavra de Deus diz, se você tem o que comer e vestir, esteja contente com isso, ok? Porque muitos homens se afundaram nessa ganância e perderam a fé. Ele diz, ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu será por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não haverás dado ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, que te tem ordenado. Então, em razão desse homem não ter dado ouvidos à voz de Deus, ele está colhendo essas coisas. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre, né? Então, essas coisas acontecerão como um sinal e maravilha, como também entre a semente para sempre, né? Portanto, não haverás servido ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás seus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Você lembra que ele promete em sua palavra? Jesus promete o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok? Esse jugo suave, este fardo leve representam a totalidade da graça de Deus e como esta graça enche o coração humano de paz. Ok? Paz por meio de Cristo, uma vez que os nossos pecados foram perdoados por Ele. Então, esse jugo de graça, esse jugo
suave, esse fardo leve, ele é tirado do homem, que dia após dia tem profanado esta graça com suas ações. E Deus lhe impõe um jugo de ferro, um jugo pesado, para que ande cansado entre os homens, para que seja destruído e afligido por não haver voltado atrás em suas decisões, por não haver voltado ao Senhor. Mas eu posso dizer, até para o homem que é castigado por Deus, há esperança de redenção, de salvação, a fim de que esse homem, no fim, alcance graça e seja realmente salvo. Ok? E diz, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não entenderá, que não atentará, na verdade, para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, ou seja, nem terá compaixão do mais novo. E comerá o fruto dos seus animais e o fruto da terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das suas vacas, nem rebanho de suas ovelhas, até que te tenha consumido. E te angustiará em todas as tuas portas, até que venham a cair os seus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra. E te angustiará até que todas as tuas portas e toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. Então, trará inimigos de outra nação, assim como foi no caso da Babilônia, da Assíria, entende? Dos Medo-Persas. Tudo isso aconteceu para que a gente tenha na memória todos os castigos que Deus trouxe sobre Israel, a fim de não andarmos na mesma devassidão e no mesmo pecado que muitos cometem até os dias de hoje. Ok? E diz o seguinte, e comerás do fruto do seu ventre, ou seja, canibalismo, a carne dos seus filhos e das suas filhas, que te dera o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os seus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra seu irmão, e contra a mulher de seu amor, e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. Ou seja, Deus está falando aqui o seguinte, que o homem mais frágil, o homem mais franzinho, aquele que ninguém dá nada por ele, esse homem terá um olho maligno, de tal forma que será contra o seu irmão e contra a mulher do seu amor, e contra demais os seus filhos que ainda ficarem. Em outras palavras, esse homem será um homem cruel, a ponto de matar ainda os que lhe restaram, de sua família, de seu filho e de tudo quanto resta. E o que você vê no mundo de hoje? Pai matando filho, filho matando pai. Eles se arrependem de seus pecados? Não se arrependem. Por isso continuam colhendo essas maldições. Maldições que o Senhor tem trazido à vida deles. Porque o pai matar o filho é uma maldição do Senhor. O filho matar o pai é uma maldição do Senhor também. Compreende? Está vendo que nenhuma ação debaixo da terra está fora do domínio de Deus? Está vendo que o pai que matou o filho, que colherá a destruição sobre si por ter matado seu filho, que esse pai que matou seu filho, ele está cumprindo um desígnio desconhecido de Deus? Porque o Senhor tirou o amor por seu filho de seu coração, porque não é natural um pai matar um filho, mas é natural um pai morrer pelo seu filho, ok? Para defender o seu filho. Então, olha as maldições, olha para a terra ao nosso redor, olhe para esta nação, veja se os homens não estão sendo feridos com essa maldição. E agora você olha, mas ele é ele, eu sou eu não vou fazer isso. Mas a questão é, nem o menor pecado fica impune diante de Deus.
nem o pecado mais insignificante para os homens fique impune diante de Deus. Ok? Só isso já deveria servir para que os homens tenham medo de Deus. Ok? E diz: ou seja, no verso 54 ele fala que o homem mais franzinho tal, ele será maligno, irá contra o seu irmão, contra a mulher de seu amor e contra os demais de seus filhos que ainda ficarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer. Contudo, nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as suas portas. Ou seja, no final esse homem ficou sozinho, sem família, com tudo destruído, sem terras para possuir, sendo roubado dia após dia, aflito e angustiado. E agora sem família, porque este mesmo homem devorou o restante de sua família. E quanto à mulher mais mimosa, né, que seria mais franzinha, mais fraca e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno também o seu olho contra o homem de seu amor, e contra o seu filho e contra a sua filha. Ou seja, isso também recairia sobre as mulheres que desobedecessem. Ok? E isso por causa de suas párias que saírem entre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá, e as escondidas pela falta de tudo no cerco do aperto que o teu inimigo te apertará nas suas portas. Então, por causa do aperto, por causa da fome, por causa das angústias, a mulher comeria seus próprios filhos. Ok? O que também não é natural da mulher. Ok? A mulher gera filhos para cuidar de seus filhos, para amar os seus filhos. E, mais uma vez, Deus está falando, esse aperto. Tanto que no livro de Jeremias relata muito bem isso, ok? Jeremias foi o mesmo que escreveu o livro de Lamentações. O livro de Lamentações, se você ler os 5 capítulos inteiros dele, relata tudo que Jeremias estava vendo quando o rei da Babilônia veio destruir Jerusalém. Ok? Quando Nabucodonosor cercou Jerusalém para destruí-la. Ele relata tudo o que ele viu ali, de tal maneira que ele escreveu: bem-aventurado eram os que morriam pela espada e não pela fome, porque a fome levava os homens a definhar e levava muitos a comerem seus filhos, praticando o canibalismo. Se não tiverdes cuidado de guardar todas essas palavras desta lei, que então está escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhas, as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas, e enfermidades más e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e te apegarão a ti. Sabe aquelas pragas ali no Egito que ele feriu o faraó? Ele faria essas mesmas pragas vir sobre o povo que desobedecesse a palavra dele. Não somente Israel, mas todas as nações eram feridas com essas pragas que Deus lança sobre sua palavra, prometendo que o homem que descumprir estes mandamentos acarretará sobre si uma vida angustiosa. Ok? E ficarei poucos homens, em lugar de haveres sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus. O que aconteceu no passado, com o rei Nabucodonosor vindo até Jerusalém para saqueá-la e destruí-la? Eles eram muitos e sobraram poucos. Muitos poucos sobraram. Ok? E isso por causa de seus pecados.
ok? Cada homem pagou por seu pecado ali. E eu posso dizer, no meio desses homens maus, havia homens justos, ok? Diante de Deus. No meio desses homens maus, haviam homens que morreram preservando a fé. Deus não castigou somente o mal, ok? Deus não puniu somente o homem mau. O justo também pereceu, em razão das ações do homem mau, ok? Só que você vê que ambos pereceram, ambos morreram, mas um para a condenação e outro para a salvação, ok? Então você percebe isso. O Senhor puniu a todos, o Senhor fez restar poucos, e esses poucos são os que serão arrebatados no final, se você for levar pelas Escrituras. Muitos poucos serão arrebatados em vida, ok? Mas muitos ressuscitarão para serem arrebatados primeiro, ok? Porque diante de Deus, o homem que deu a sua vida por ele, vamos dizer assim, em termos humanos, em razão da nossa debilidade humana, em termos humanos, o homem que morreu por Cristo, ele tem mais dignidade para ressuscitar primeiro e ser levado primeiro ao céu, ok? Para que depois aqueles que estão vivos sejam transformados e arrebatados, ok? Isso eu digo em termos humanos por causa da nossa fraqueza humana, ok? Não em termos espirituais, porque em termos espirituais é meio difícil entender essas coisas, ok? De um homem ser mais digno que o outro diante de Deus, ok? É meio difícil entender como que Deus separa quem é mais digno de quem é menos digno, entende? E como ele salva ambos. É difícil entender essas coisas, ok? E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desagarrai-dos sereis da terra, a qual passas a possuir. Então o Senhor os tirará da terra que eles passaram a possuir, né? E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirá a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teu pai. Servirás a madeira e a pedra. E nem ainda entre as mesmas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos, e desmaio da alma. E a tua vida como suspense estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem dera ver a noite, e à tarde dirás: ah, quem me dera ver a manhã. Ou seja, andará angustiado, com medo de morrer de um dia para o outro, né? Basicamente isso. Isso pelo pasmo do teu coração, com que pasmarás, e pelo que verás com os seus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito, em navios pelo caminho de que te tem dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos por servos e por servas, a seus inimigos, né? Mas não haverá quem vos compre. Então Deus, no capítulo 29 também, capítulo 29, capítulo 30, será as próximas pregações, ok? Capítulo 29 de Deuteronômio e capítulo 30. Um eu vou fazer no dia e o outro eu vou fazer em outro dia, ok? Mas até aqui a gente consegue ver de quantas coisas Deus nos livrou, mandando o seu Filho
para morrer naquela cruz por nós, ok? Quantas coisas Deus não livrou o homem, de úlceras, de loucura, de pragas, de destruição, colocando no coração do homem o amor por seus filhos, o amor por sua esposa, e tudo isso vem dele, não vem de nós. Pelo contrário, nós somos maus por natureza. Não há dignidade no homem, ainda que ele pratique boas obras. Não há algo que ele possa fazer para se salvar, ok? Só há um Salvador, Jesus. Os outros demais são falsários. São homens que colocam títulos de deuses sobre si e enganam a muitos e usurpam a muitos para roubar deles o que é precioso. E o que é mais precioso para o homem senão a sua salvação? Ok? Por isso muitos homens querem se fazer como Deus para ludibriar a muitos e usurpar a muitos. Ok? Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. Os homens eles vão cada dia mais ir de mal a pior. Ok? A palavra de Deus ela é pura, ela é verdadeira. Cabe a mim, cabe a você praticar ela. Ok? O Senhor sabe o que Ele faz. Quem é o homem que pode virar para Deus e dizer o que você está fazendo? Por que você faz assim e não assim? Quem é o homem para decidir alguma coisa? Compreende? Quem somos nós para decidir o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer? Nós não conhecemos o futuro. Não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Como podemos dizer então que o que vai acontecer daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Tá entendendo? Então, procura viver uma vida justa, sossegado, no seu trabalho, na sua família e guardando essa verdadeira fé, ok? Não se desviando em nenhum momento para a direita nem para a esquerda. Aonde caem, aonde deslizam, aonde se afundam os homens em seus pecados. Continue caminhando reto, ok? Em um caminho reto, do qual o Senhor te mostrará. Continue andando juntamente com Ele. Se um homem cair à sua direita, levante-o. Se escorregar à sua esquerda e não se achar forças para levantar, levante-o. Faça a sua parte. Aconselhe a eles, a fim de que eles possam se levantar, se recompor e continuar caminhando com Deus, juntamente com você. Porque a gente imagina a nossa salvação da seguinte forma: o homem e Deus caminhando, os dois, sozinho, caminhando sozinho, o mesmo caminho. Quando na realidade é o seguinte: o homem e Deus e os seus irmãos que verdadeiramente o amam, caminhando o mesmo caminho, rumo à mesma fé. E quando um cai, os demais levantam. E quando os demais caem, este homem tem poder dado por Deus para levantá-los. E ambos continuam seguindo, como se estivessem acorrentados uns aos outros, em laços de amor, de tal forma que morrendo um, o outro não entrega a vida de seu irmão. E morrendo o outro, também não entregará a vida de seu irmão. E assim andaremos fiéis diante de Deus e diante de nossos irmãos, que conosco perecem, morrem em razão da mesma fé. Ok?
Porque a palavra de Deus diz: há muitos homens que proclamam a sua bondade, mas o homem fidedigno, quem o achará? E esse homem fidedigno é como o sol ao meio-dia. Em seu último brilho, o cristão dá a sua vida por Deus. O brilho mais forte do cristão é no momento em que ele está dando a sua vida por Deus. Por isso que a mesma palavra declara: melhor o bom nome do que o bom perfume, e melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Nós podemos proclamar que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento, porque temos fé de que quando morrermos não vamos para o nada. Nós não cremos como muitos ateus creem, que viemos do nada e ao nada voltaremos. Ok? Pelo contrário, nós viemos de Deus e a Ele voltaremos. É assim que nós cremos. Que morrendo nós, a nossa consciência não morre conosco. Pelo contrário, a consciência é eterna. A consciência lembra, recorda claramente tudo o que aconteceu na Terra, de tal modo que no 5º selo, escrito em Apocalipse, os decapitados por causa do testemunho de Jesus começam a clamar a Deus por justiça, para que Ele faça justiça na terra por causa daqueles que os mataram, por causa daqueles que os degolaram ainda em vida. Então, eu te pergunto, você quer viver a sua vida sem se consertar com o seu irmão? Sem perdoar o pecado do seu irmão? Ora, porque Jesus claramente diz: procura se consertar com o seu irmão quando ele ainda está a caminho, isso é, quando ele ainda está vivo. Porque uma vez depois dele morrer, ele se enche dessa justiça no céu e ele começa a pedir justiça a Deus. Ok? E pode ter certeza, os irmãos que nos entregaram à morte, nós vamos lembrar de cada um deles. E a questão é, lá no céu não vai haver maldade, nós não vamos fazer juízo segundo a carne quando chegarmos lá no céu. Será um juízo puro, uma justiça pura que nós pediremos a quem? Quem eles vão pedir que faça essa justiça? Eles vão fazer da própria mão? Não. Eles vão pedir a Deus. Eles vão reconhecer a Deus como o vingador de todas as coisas. Ok? E se Ele é vingador de todas as coisas, nós podemos pedir a Deus que Ele nos vingue do sangue de nossos inimigos. As orações imprecatórias, elas são orações ouvidas por Deus. Sabe aquelas orações que Davi ora pedindo para que Deus quebre o dente dos ímpios? Pedindo para que Deus persiga e mate os ímpios, assim como tem perseguido a ele? Sabe essas orações? Foram orações que Deus ouviu de Davi no passado. E eu te pergunto, essas orações, de repente, porque estamos no século atual, deixaram de ser válidas diante de Deus? Pelo contrário, se pedimos justiça, pedimos com consciência. Ok? E se pedimos misericórdia a Deus, para que Deus tenha misericórdia dos nossos inimigos também, pedimos também com consciência. Ora, o que a palavra de Deus diz? Que nós ofereceremos a Ele um culto racional. Ok? Esse culto racional nada mais é do que você cultuar a Deus com a sua vida. Entende? Você clamar a Deus por justiça, clamar a Deus por misericórdia, você perdoar, porque assim você entende que você será perdoado por Deus, e por aí vai. Ok? O culto, você tem que entender o seguinte, o culto não é só quando a gente vai para a igreja e ali cultuamos a Deus. Pelo contrário, o culto que Deus estabeleceu, ele permanece em todo momento da nossa vida. Porque quando eu estou pregando a palavra de Deus nas ruas, eu estou
cultuando a Deus de uma certa forma. Quando eu estou abrindo mão do pecado, eu estou cultuando a Deus, oferecendo um sacrifício vivo e santo de minha vida, ok? Então a gente tem que entender o seguinte, que de fato a gente vai pecar, a gente vai errar de diversas formas, mas que a gente deve permanecer nessa graça, nessa fé, de tal modo que a gente volte a praticar as mesmas coisas que praticava quando andávamos com Deus. Se de alguma forma você está desviado, entende, do caminho do Senhor, volte a Ele. Nunca é tarde demais para voltar enquanto se está vivo, ok? Mas depois da morte já não há mais esperança. Então, fica essa mensagem para você. Uma mensagem descrita na palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Ok? Graça e paz a todos. Uma ótima semana.